Canal Sérgio Monteiro. Shalom! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de crescimento e de fortalecimento da nossa identidade bíblica. Hoje é um vídeo rápido, um vídeo curto, na verdade motivado pelo vídeo que nós apresentamos na semana passada sobre o dativo instrumental. Hoje eu não vou discorrer sobre nenhum aspecto gramatical, mas apenas fazer um comentário rápido sobre um comentário que nós temos ali no nosso canal, feito pelo nosso amigo Elias Soares, né? O nosso amigo Elias Soares, naquela maneira pirotécnica que ele gosta tanto, ele nos brindou com alguns comentários ali, interagindo, interatuando. Primeiro eu quero mandar um abraço, então, antes de falarmos sobre esse comentário dele, quero mandar um abraço para ele, pessoa maravilhosa, o pastor Elias Soares. Embora ele não nos ache tão maravilhosos assim, eu acho que o pastor Elias precisa nos amar mais. Precisa nos amar mais, tá bom? Quero mandar, antes de começar também, uns abraços aqui especiais. Quero mandar um abraço para o pastor Marlon, lá de Rondônia, para o pastor Ebert também, lá de Rondônia também. São pastores ali na região norte da Igreja Adventista, lá na região norte, ali próximo do Amazonas, no estado de Rondônia, e eles são assíduos assistentes aqui do nosso canal também. E é um prazer enorme estar com eles. Hoje nós temos a presença, retornando, né, de duas pessoas que estavam distantes do nosso trabalho aqui, né? Era o nosso diretor, o nosso diretor, o Miqueias, que está ali no fundo dizendo assim, não. Não sei se ele está dizendo porque ele não estava distante ou se ele está dizendo que ele não é diretor. Eu já falei que ele é o chefe, o Big Boss. E o outro também, que era alguém que estava muito distante, que era o Jonas, a nossa voz do além. Nossa voz misteriosa, que estava tão misterioso, inclusive, na sua presença. Sejam bem-vindos mais uma vez, senhores. Sejam bem-vindos mais uma vez. E é um prazer enorme ter vocês aqui conosco e espero que essa continue e se perpetue, né? Estávamos eu, o Wallace e o Ed, ficamos aqui com saudades de vocês, tá bom? Brincadeiras à parte, para nós termos esse momento gostoso aqui do nosso canal também. Quero mandar um abraço enorme para minha família, óbvio, para a professora Olga, para minha esposa Olga, para meus filhos, que sempre nos acompanham. Mas sem mais delongas, mais um, professor Euler, grande abraço, estou aguardando seus comentários sobre o vídeo, tá? Sobre o dativo, etc. Eu sei que você tem coisa a comentar. Mas sem mais delongas, vejam só, nós colocamos ali no nosso canal aquele vídeo sobre o dativo. Obrigado a todos os que assistiram, ao pessoal da Liga Apologética, do Intelectus Apologética também, que tem compartilhado. E nós colocamos ali e fizemos alguns comentários. E aí o pastor Elias Soares, ele comentou, fez um vídeo chamado Comentário Desatualizado, os Argumentos Desatualizados do Sérgio Monteiro. E nesse texto ele fez algumas digressões a respeito da utilização da gramática do Archibald Thomas Robertson e do texto de Deisman, de 1892, comparando com o argumento dele a respeito de Robinson, utilização do léxico do Novo Testamento grego de Robinson, do Edward Robinson. Não é exatamente sobre isso que eu queria comentar muito, mas isso só en passant, eu já comentei ali no texto dele. Mas veja, o que torna um texto desatualizado não é a sua data, são circunstâncias intervenientes, como eu coloquei num comentário para o pastor Elias. Acontece que o que vai transformar algo em desatualizado são estudos posteriores que mostram que algo ficou para trás ou que novas descobertas dão um novo significado, o que não aconteceu com Archibald Thomas Robertson, considerado por muitos como o pai da gramática, um dos maiores gramáticos do século XX, morto em 1934. Eu convidei o pastor Elias, eu repito agora aqui no vídeo, pastor Elias Soares ou qualquer pessoa que queira, sinta-se à vontade para demonstrar que os estudos de Robertson, Deisman, Boucher, os estudos de Porter, os estudos de Moulton, de Moule e outros estudos que demonstram o fato de que ali nós temos um dativo de esfera estão desatualizados. Eu tenho mais alguns outros autores aqui, de 1985, 92, James D. Dunn, por exemplo, publicou sua Teologia do Apóstolo Paulo há pouquíssimo tempo e concorda e corrobora com o mesmo aspecto. Então, desatualização não é simplesmente pela data, o argumento é completamente furado, meu querido pastor Elias. Mas o pastor Elias fez um outro comentário, e é aquele comentário que padece de uma falácia tremenda, que é a falácia da generalização. O pastor Elias disse assim, mas a minha pergunta é, se vocês estão certos, por que as traduções, todos os tradutores, sem exceção, disse o pastor Elias, sem exceção, traduzem com aspecto cronológico 1 Coríntios 15, verso 23. A palavra tagma e a palavra aparche. E a minha resposta ao pastor Elias vai agora, nesse vídeo. A primeira parte da resposta
eu já dei de maneira escrita e quero colocar aqui a todos que nos assistem. A primeira parte da resposta é: duvido muito que alguém já tenha lido todas as traduções do mundo. Eu não li. Eu tenho aqui no meu computador aproximadamente 150 traduções. E eu não conheço todas as traduções que eu tenho aqui, porque nem todas as línguas eu consigo ler as que estão aqui. Eu tenho traduções aqui, por exemplo, tenho tradução que é em Finnish, em finlandês. Eu não conheço finlandês. Eu tenho tradução aqui em tailandês. Não conheço tailandês. Tenho ucraniano, coreano, lituano. Tenho em polonês eu consigo ler. Tenho em tcheco, tenho em chinês, desculpa, eu não consigo ler chinês também. Mas eu consigo ler o russo, consigo ler o espanhol, consigo ler o sueco, consigo ler o búlgaro, consigo ler o catalão, consigo ler o copta, consigo ler o tcheco, consigo ler o holandês, consigo ler o francês, o alemão, o húngaro, o italiano, consigo ler o macedônio, consigo ler algumas dessas línguas aqui, o português também, tá? E mesmo em todas essas línguas, eu jamais me aventuraria a dizer que todos os tradutores, sem exceção, fizeram uma tradução que concordasse com o que eu penso ou da maneira como eu penso. Isso é um argumento de generalização. E como diziam no passado, toda generalização padece da ignorância. E essa é uma falácia da ignorância mesmo, argumento da ignorância. Talvez o pastor Elias tenha crido que alguém vai comprar esse argumento simplesmente pelo fato de que também as outras pessoas não puderam ler. E o que eu quero fazer hoje aqui com vocês é mostrar que, como eu coloquei duas traduções lá, eu quero mostrar que algumas outras traduções também não concordam com o pastor Elias. E você vai ver na tela aí as traduções que eu vou colocar. Nós vamos começar, e o vídeo vai ser bem curto mesmo, nós vamos começar pela uma tradução em holandês, feita pela The Netherlands Bible Society, em 1951, diz assim, 1 Coríntios 15, verso 23. Maar heden, in zijn eigen reengorde, Christus al eerstling, vervolgens die van Christus zijn bis zijn komst. Que quer dizer, mas cada um de acordo com seu rank. Rangorde é uma palavra que significa hierarquia em holandês. Primeira exceção para a regra de que todos, sem exceção, tinham traduzido da maneira como o pastor Elias gostaria que fosse. Além disso, nós vamos para uma outra tradução, que agora é uma tradução em francês. Nós temos aqui duas traduções em francês. A primeira delas é The French Bible em français courant, que quer dizer a Bíblia em francês atual. E ela diz assim: Mais chacun a seu propre range. Le Christ, le premier de tout, pour ce qui appartenant ao Cristo, é o momento où il vendra. Mas cada um na seu próprio rank, hierarquia. A palavra range em francês também quer dizer hierarquia, posição. Também em francês, e essa foi publicada em 1997 pela Sociedade Bíblica Francesa, Société Biblique Française. Além disso, nós temos uma tradicionalíssima Louis II, versão de 1910, publicada também pela Fundação Bíblica de Ontário, no Canadá. É o Institute for Creation Research que ela licenciou, e ela diz assim: Mais chacun est son range. Mesma coisa, mas todos de acordo com a sua hierarquia, o seu posto. Temos já em holandês e em francês duas das principais traduções falando da mesma maneira, exceções à regra. Mas nós vamos para uma outra, mais antiga, a tradução de Lutero, publicado pela German Luther Bibel, que é de 1912, que diz assim: Ein jeglicher aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus, der nach die Christo angehören, wenn kommen wird. Primeira parte, ein jeglicher aber in seiner Ordnung. Ordnung quer dizer ordem, hierarquia, posto, rank. Tradução de Lutero, agora a edição de 1912, reeditada, um copyright de 1995 em Dordrecht. Ok? Além disso, nós temos agora, já temos 4 exceções para o todo. Todas, não são todas. Esse negócio de todos ser todos está ficando complicado. Aí nós temos mais uma, que é uma tradução da Nova Diodata de 1991 em italiano, que diz assim: Ma ciascuno nel proprio ordine, Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Que é, mas cada um de acordo com a sua ordem. Ordine, em italiano, significa precisamente rank, ordem, posição também. Mas nós temos mais uma também em italiano que vai corroborar, demonstrando que o todos, todas sem exceção, não são todas sem exceção. Ela diz assim, é a tradução
da La Sacra Biblia della Conferenza Episcopale Italiana, publicada em 2008, per gentili concessione della Fondazione di Religione Santi Francesco di Assisi Caterina di Siena. Diz assim, ognuno per il suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Ognuno però al suo posto, cada de acordo com a sua posição. Prima Cristo, a primazia é de Cristo, que é a primícia, são as primícias. Poi alla sua venuta, quelli que sono de Cristo. Temos aqui pelo menos 6 traduções apresentadas e eu poderia mostrar muitas outras das que eu tenho aqui, mas eu escolhi essas que são em línguas mais conhecidas e que estão disponíveis para qualquer pessoa consultar também. De modo que eu termino o vídeo com as seguintes declarações. Há que se tomar cuidado com declarações pirotécnicas que não enganam absolutamente ninguém. Um diálogo acadêmico se faz não com perspectiva apologética de manter à força e a fórceps a sua própria posição. Nós temos que estar dispostos a analisar, confutar, comparar, recuar quando for necessário. Querido pastor Elias, um recado específico para ti. Como nós conversamos na outra semana, nós precisamos mudar a apologética. E a apologética, para ser mudada, precisa, antes de mais nada, e sobretudo, ela precisa ser feita não apenas para pregar a verdade, mas também de forma verdadeira. O Senhor disse que todas as traduções, sem nenhuma exceção, concordavam com a ordem cronológica. Quando eu te apresentei algumas dessas traduções, o Senhor me disse, não, são traduções que precisam ser neste parâmetro. Tem que ser a King James, ou seja, o Senhor já definiu por antecipação o que é o seu todas. Toda e qualquer tradução que concorde com o seu ponto de vista. Isso não é isso não é academia. Isso não é uma discussão ética. Não é uma discussão de quem quer transformar a apologética. Por isso eu te convido a rever o seu ponto nesse sentido. Eu não tenho dúvida alguma de que uma boa parte das traduções mantém a ideia da cronologia de Tagma como cronológico. Ocorre que Tagma não tem sentido cronológico e não preciso das traduções para me dizerem isso. Qualquer estudante básico de língua grega, de literatura grega, vai saber que Tagma só tem uma ocorrência no Novo Testamento e o único exemplo de Tagma no sentido cronológico que os autores dão é este texto de 1 Coríntios 15, verso 23. Em outras palavras, é um petitio principii que utiliza como prova do argumento o próprio argumento. Isso está completamente errado em termos acadêmicos. É preciso retornar, como fazem o World Biblical Commentary, New American Commentary, New Africa Commentary, como fazem os grandes comentaristas hoje, dizendo assim, Tagma possui um significado de grupo, militar, porque é assim na Septuaginta, é assim em Flávio Joséfo, é assim na literatura grega circundante, em Filho de Alexandria, em Clemente, em toda a literatura grega conhecida. Tagma não tem sentido cronológico. E por não ter sentido cronológico, e como nós demonstramos lá no nosso texto sobre Tagma e a parquê, ela sintaticamente, ela ligada textualmente, tematicamente a Tagma, ela não pode ser colocada simplesmente como cronológico. Como Nelson Wasiuk, da Liga Apologética, demonstrou, e aí citando ali o Evangelical Dictionary of the New Testament Bouts, e ele diz exatamente isso, eu tenho aqui, se nós colocarmos no esquema escatológico a progressão temporal, nós vamos estar afirmando erradamente que Cristo ainda não ressuscitou. E que a sua ressurreição será no futuro também. De modo que, queridos, todos que nos assistem, fica mais uma vez comprovado que a pirotecnia não é uma boa apologia. Que Deus abençoe a todos.